fazer juntos ali, já te devolvo. Lá na página 56, ele traz umas figurinhas ali para o aluno ir pensando e ir completando. Eu queria que tu me ajudasse a completar esta página 56 que trata de embucho. Então, página 56, tem um menino tentando empurrar um corpo que tende a flutuar na água. Primeiro ele empurra só um pouquinho, essa é a figura 1. Na figura 2, olha, aparentemente na figura 2, ele já mergulhou o corpo todo, né? Concordam? Então eu vou dizer que o corpo já está todo mergulhado. Na minha figura, pelo menos a dele, ele está meio deformado, né? Não sei se vai ficar a mão dele. E na figura 3, ele já bota o corpo mais lá no fundo. Não vou desenhar um menino, vocês vão se assustar com o meu desenho. Na figura acima, o corpo e o líquido são os mesmos nas três situações e a pessoa está sempre segurando o corpo. Em um, o corpo desloca mais ou menos fluido. Em um, o corpo desloca mais ou menos fluido que em 2. Menos, né? Menos. A primeira coisa a completar era menos. Do que em 2. Por isso recebe menor. Menor empuxo em 1 do que em 2. Em 2 e 3, as quantidades de fluido deslocado são iguais. Iguais. Por isso, os empuxos recebidos em 2 e 3 são o empuxo igual. Porque empuxo depende do Mi, depende do G e depende do V. A massa específica do líquido é a mesma. A gravidade é a mesma. A única coisa que mudaria seria o volume. Se o corpo já estava todo mergulhado em 2, então em 3, como ele já estava todo mergulhado, o empuxo será o mesmo. É possível nesse fluido o corpo receber mais empuxo do que em 2? Ele pergunta, é possível nesse fluido o corpo receber mais empuxo do que em 2? Em 2 ele já não está completamente mergulhado? Então o Mi é o mesmo, o G é o mesmo e o V é o mesmo? Não tem mais o que fazer, né? Só se eu alterar o líquido, botar o líquido mais denso. Ou só se eu ir para levar essa piscininha aí para uma região onde a gravidade é maior. Certo? A aceleração da gravidade é maior. Então não, nessa situação aqui não. Não é possível. Pois o corpo já desloca
aproximadamente a densidade do teu corpo? Se vocês parar para pensar, tua vida tem ferramenta para depois dessa aula me falar qual é aproximadamente a densidade do teu corpo. Aliás, vocês já perceberam que dependendo de como tu fica na piscina, tu pode flutuar ou não? Né? Se tu enche a tua caixa torácica e respira bem rasinho, tu flutua, né? Mas se tu esvazia a tua caixa torácica, tu vai para o fundo da piscina. Pena que não dá de ficar muito tempo lá no fundo, tu fica com pouco ar, né? Certo? Mas se tu já brincou na piscina, tu percebeu isso. Qual é aproximadamente a densidade do teu corpo? Quando tu afundou na água, tu estava mais denso do que a água. Quando tu flutuou, tu estava menos. Então quer dizer que com a caixa torácica cheia de ar, tua densidade é 0,9 alguma coisa gramas por centímetro cúbico, já que a água é 1, né? Concorda comigo? E quando tu esvazia a tua caixa torácica, já que o volume do teu corpo diminui, tua densidade passa a ser 1,0 alguma coisa, um pouquinho mais que 1, né? Quer dizer que a densidade do teu corpo é aproximadamente a densidade da água, já que tu flutua ou afunda na água, dependendo de como tu deixa a tua caixa torácica, né? Qual é a explicação, então? Olhando para a fórmula do empuxo, qual é a explicação para eu encher os pulmões de ar e conseguir flutuar, e quando eu esvazio os pulmões de ar, eu afundo? Qual é a explicação? O Mi da água mudou quando eu respirei? A aceleração da gravidade mudou? Não, né? O que mudou é o volume do teu corpo. Quando tu enche tua caixa torácica, na verdade estás aumentando o volume dela, né? Aí tu desloca mais água, o empuxo é maior e tu flutua. Se tu diminui a quantidade de ar na tua caixa torácica, estás diminuindo o volume do teu corpo. E diminuindo o volume do corpo, desloca menos água e afunda. Certo? Ah, claro que a densidade do teu corpo é quase igual à da água. Tu é 70% água. Isso é uma coisa difícil do ser humano acreditar. Tu pega uma pessoa com 100 quilos e bota ela no crematório, já que ela morreu. Vai sair pela chaminé do crematório 70 quilos de água daquele sujeito que tinha 100 quilos. Inacreditável, né, cara? Tu é 70% H2O. Assustador, né? Não podia dar uma densidade muito diferente da densidade da água, já que é praticamente feito de água. Certo? Muito bom. Show de bola. Acho que a apostila ainda trazia outros detalhezinhos aí para a gente discutir. Vamos ver se vale a pena a gente fazer essas discussões. Vou incomodar alguém aqui da frente agora. Então a gente completou aquela primeira parte. Aí na página 57, ó, na página 57 ele continua te pedindo para pensar com ele. Numericamente o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, foi o que eu tinha escrito numa parte da aula. Analise a seguinte situação. Agora ele pegou uma piscininha com água e mergulhou o cara lá na água. Pegou uma piscininha com mercúrio e mergulhou o corpinho na água e ficou segurando nos dois casos. Sendo o mesmo corpo, o volume de fluido deslocado é o mesmo nos dois casos. Então ele está dizendo que era o mesmo corpo, é claro que o volume, né, mergulhado é o mesmo. Os empuxos em 1 e 2 serão iguais ou diferentes? O que tu acha agora do empuxo em 1 e em 2? Empuxo é Mi vezes G vezes o volume submerso. O enunciado garantia que o volume era o mesmo, não é isso? Nós sabemos que a aceleração da gravidade é a mesma, mas o Mi é o
que trouxe, valeria a pena a gente fazer a mesma coisa para a parte de hidrostática, título de revisão. Vamos ver o que o material nos trouxe naquela parte introdutória da aula de hoje e vamos ver se tem algumas conclusões legais para a gente tirar nessa segunda parte do material.